para eu liberar a atividade. Daí eu vou liberar a atividade no dia, vocês vão resolver me encaminhar no mesmo dia, tá? Prof, acho que só na sexta. Na sexta. E sexta, tipo assim, à tarde. Ah, não, mas, prof, pera. Não, desculpa, que tem uma sabatista na sala. A gente pode ver depois, fala com o senhor? Isso. Verifica lá, que daí eu vou liberar as questões no Google Formulários, aí vocês respondem e me encaminham no mesmo dia. Eu posso deixar o dia todo, mas então tá bom. tem que me encaminhasse no mesmo dia, ok? Ô, prof, pode ser, tipo, domingo, assim, ou tem que ser dia da semana? Não, pode ser domingo, mas aí todos vão fazer domingo? Ah, entendi. Eu libero domingo. Eu quero deixar um dia para vocês fazerem, porque o que acontece, das outras vezes que eu deixei com uma semana, 10 dias, conforme o pessoal pediu. E aí, assim, né, tem uns que já resolvem no começo, outros resolvem lá no final, aí aqueles que deixam para a última hora, vai atropelando, remarcando aula, aí chega no final, não consegue resolver. E aí fica bem discrepante, assim, a realização das atividades. Principalmente as abertas, a gente vê ou é um Ctrl+C, Ctrl+V, ou passa a ser de qualquer jeito ali o que eu lembro. Né? Daí eu queria deixar um dia que vocês tivessem disponibilidade para fazer, para que vocês estudassem, haja visto que é um conteúdo, no meu entendimento, importante para a endócrina. Né? Então, vocês façam verifiquem aí quando que seria legal e eu deixo para vocês as atividades. Não tem nada que vai durar muito tempo para fazer, as atividades vão ser até simples, mas acredito que vocês vão ter que rever a aula, ou estudar, ler, enfim, aí gostaria que vocês tivessem essa programação aí em relação ao conteúdo, tá? Muito bem. Opa, não é anticoncepcional é turma da tarde. Então, na semana passada, nós dividimos, né, uma aula de diabetes é uma aula que eu costumo dar em 3 partes, e às vezes até 4, e aí nós fizemos uma divisão. A primeira parte vocês estudaram por conta, né, eu passei a questão fisiopatológica, mais fisiológica do que patológica, das insulina, produção, secreção e ação, e a gente fez uma pequena revisão, uma devolutiva dessas atividades que vocês me encaminharam ali no início da aula. E depois a gente abordou só a parte da insulinoterapia. O que a gente tem de insulinas, análogos da insulina, só lembrando que quando a gente fala de insulina e análogos de insulina, do ponto de vista, eu posso esquecer tudo, mas o que é mais importante, assim, se eu pudesse resumir em uma palavra, a diferença dessas insulinas e análogos de insulina, em termos farmacológicos, qual seria essa palavra? Farmacocinética. Farmacocinética. Então, os perfis de nível basal, quanto tempo fica ali, pico de quando começa a chegar no sangue fazer efeito, qual é o pico de concentração, é um picozão, um picozinho, demora para aparecer, permanece por muito tempo. Então, esses aspectos farmacocinéticos na insulinoterapia, dentro da farmacologia, farmacoterapêutica, ele é muito importante. Aí existem algumas características de determinadas insulinas, a gente viu lá a glargina, por exemplo, que tem aquele risco, né, aquele alertazinho em relação a neoplasias. Aí os demais, ganho de peso, retenção hídrica, anabolismo, hipoglicemia, essas coisas, elas são pertinentes a todas, a intensidade ao aparecimento vai depender da farmacocinética. Bom, antigamente, e acho que vocês vão encontrar isso muito nos livros, se classifica a terapia como insulinoterapia, e depois a gente parte para antidiabéticos orais. É uma classificação muito antiga, que persiste ainda, mas que eu particularmente não gosto, porque a gente tem nós já temos a insulina hoje, a Afresa, que é dada por via respiratória, então não é só a aplicação injetável, principalmente subcutânea.
E muitos antidiabéticos, tá? Principalmente da classe dos incretinomiméticos, eles também não podem ser administrados por via oral. Então, quando a gente fala de antidiabéticos orais, como está a classificação dos livros, gostaria que vocês tivessem um olhar bastante crítico. Por isso que esse infeliz que vos fala, ele sempre coloca ali antidiabéticos. Lógico que a insulina também é antidiabéticos, mas eu prefiro não adotar o termo antidiabéticos orais, tá? Bom, essa parte aqui é uma parte da diretriz. Quando vocês forem dar uma olhadinha, vocês vão ver lá a diretriz de 2020, está escrito lá que a escolha do medicamento se baseia nos seguintes aspectos: tenho resistência à insulina, tenho falência progressiva da célula beta, tenho outras alterações metabólicas, além da glicemia, dislipidemia, que foi a nossa definição. Diabetes é uma doença, uma alteração no metabolismo de carboidratos, de proteínas e de lipídios. Então, a dislipidemia é algo bastante importante. E tem inflamação vascular, aí entra dentro das complicações macrovasculares, que vocês devem ter visto isso, já viram com o Neudir, ou com o Renê, ou com os dois, enfim. Então, a escolha do tratamento. Onde é que está o problema do diabético? Lembra que todas as alterações metabólicas são decorrentes de falhas na produção, ou secreção, ou ação da insulina. Então, a partir do momento que você escolhe um fármaco que você vai usar, você tem que levar em consideração duas coisas. Mecanismo de ação. Ele vai, se for produção, não adianta, tem que repor com insulina, ou total ou parcialmente. Mas se for secreção, eu vou ter que levar em consideração o mecanismo de ação, um fármaco que estimula a secreção. Se for a ação, eu vou ter que usar um fármaco sensibilizante. Muitas vezes, só a insulina ou o secretagogo ou o sensibilizante de insulina acaba não sendo o suficiente para vocês atingirem aquela meta de hemoglobina glicada, que varia aí de paciente, idoso, uma coisa, né, em geral abaixo de 5,7, mas há situações que vocês têm que considerar a meta um pouquinho maior. E o segundo ponto, aí entra a parte clínica, farmacoclínica. Não mexo mais só com o mecanismo de ação, eu vou levar em consideração o efeito. Este efeito, em longo prazo, melhora as complicações. A gente está falando de controle glicêmico, hemoglobina glicada, hemoglobina glicemia de jejum, mas e as complicações microvasculares? Neuropatia, retinopatia, nefropatia diabética, as macrovasculares, aterosclerose, infarto, AVE, essas complicações, o medicamento também consegue me trazer um efeito positivo? Então, é isso que a gente também tem que considerar quando a gente entra na farmacoclínica para antidiabéticos, tá? Então, está aqui só essa apresentação da diretriz, e aí eu fui categorizando, só por questões didáticas, que na aula de diabetes me permite isso. Então, secretagogos, sensibilizantes, e aí outras drogas, que não vão ser nem secretagogo nem sensibilizante, mas que incrementam de alguma forma esse efeito no ajuste da glicemia e melhora dessas complicações. Então, o primeiro grupinho de drogas que a gente vai discutir são os secretagogos de insulina. Nós trabalhamos muito lá atrás, e vocês fizeram toda responder essas questões, foram bem no feedback aí, que a secreção de insulina, ela tem N fatores que influenciam, mas qual é o principal fator que influencia a secreção de insulina? É o canal lá de... Isso, o canal de potássio ATP dependente. Agora, o que tem esse canal? É um canal que ele fica normalmente aberto. Como a gente tem mais potássio dentro da célula em relação a fora, há uma tendência de você ter um efluxo de potássio. Então, a saída de carga positiva tende a manter essa célula beta polarizada. O que fecha esse canal em termos fisiológicos? Os níveis de ATP. E quando que a gente vai produzir ATP? Quando eu tiver uma entrada de substâncias que levam à formação de ATP.
alguns aminoácidos formam ATP, ácidos graxos formam ATP, mas, gente, o principal, mais rápido de você metabolizar, lembra que o ácido graxo tem que passar lá no ciclo do Linen, ficar rodando, liberando acetil-CoA, para ir para a mitocôndria, o ciclo de Krebs. A via glicolítica, ela sempre é uma via mais rápida em termos de metabolismo, para a produção de piruvato, depois entra na mitocôndria, descarboxila, acetil-CoA, ciclo de Krebs. Então, o principal estímulo para a gente ter essa secreção de insulina são os níveis de glicose no sangue. Esses níveis de glicose é que vão determinar a quantidade de insulina secretada. Aumentou a glicose no sangue, o GLUT2, que fica na membrana, diferentemente do GLUT4, que é citosólico, esse GLUT2 capta a glicose e a célula beta se encarrega de produzir ATP pelas vias tradicionais do metabolismo, que vocês já sabem. O ATP bloqueia o canal de potássio. Ao bloquear o canal de potássio, tem uma redução da condutância ao potássio. Ele ficava saindo para manter a célula polarizada. Uma vez bloqueado, o canal se fecha, a célula despolariza e a gente tem aquela historinha que vocês não aguentam mais, né? Entra cálcio e aí leva a secreção das vesículas, de exocitose das vesículas, secreção de insulina, que vai secretar junto o peptídeo C. Aí nível basal, fase 1, pico rápido, fase 2, lenta, aquelas coisas, tudo isso lá atrás você já sabe melhor do que eu, podem inclusive dar as aulas nos próximos anos, por favor. Então veja, se eu quiser mexer com a secreção de insulina, o legal é bloquear esse canal de potássio. Então, as drogas secretagogas de insulina clássicas que a gente tem, são drogas que bloqueiam esse canal. E elas podem bloquear esse canal em diferentes pontos. Isso é bacana porque, assim, só do ponto de vista de contexto, eu sei que vocês gostam de detalhes, mas é legal esses bloqueios em diferentes pontos. Por quê? Porque, inclusive, há uma região do canal de potássio ATP dependente que só a sulfonilureia se liga. Inclusive, essa região é chamada de receptor de sulfonilureias, tá? Então, ocorre lá o bloqueio, e aí, a hora que bloquear esse canal, a gente tem a despolarização e secreção da insulina. E tem um outro grupo de drogas, as meglitinidas, que também bloqueiam, são bem pouco usadas, mas a gente apresenta, né? Vai que acontece de vocês encontrarem aí vocês já sabem mais ou menos como ela atua. Então, esse é o processo de secreção. Senhores doutores, endocrinologistas, essa parte aqui, ela é extremamente bacana quando a gente fala de questões genéticas do diabetes. Tem alguns tipos de diabetes, a gente não faz esses exames na rotina, mas são exames, são diabéticos que podem apresentar polimorfismos em algumas proteínas. Por exemplo, eu posso ter polimorfismo em proteínas que compõem esse canal de potássio. Eu posso ter polimorfismos ou mutações em proteínas que metabolizam a glicose. E posso ter polimorfismos ou mutações no transportador GLUT2. Qualquer uma dessas etapas, seja a captação de glicose, seja a formação de ATP, ou seja o canal, a gente vai ter uma secreção deficiente. Então, o MOD, por exemplo, que é aquele diabetes que se matura no início da juventude, ele é um diabetes genético, são pequenos polimorfismos e mutações nessas proteínas, tá? E aí o secretagogo tem que ser usado. Então, eu não quero mais usar secretagogo, está acabando o uso do secretagogo, está reduzindo. É verdade. Assim como farmacêutico, eu posso dizer que a saída, a comercialização, as pesquisas em relação ao secretagogo têm sido cada vez menores. Mas existem essas situações. Eu não sei dizer a vocês qual é a frequência de aparecimento de diabetes do tipo MOD, por exemplo, mas elas existem e nessas situações o secretagogo é o que manda ali, que a falha é diretamente relacionada à secreção, ok? Relembraram aqui alguma dúvida? Podemos seguir? Acho que dá para seguir, Pro. Vamos lá, então. Então, o primeiro grupinho de sulfonilureias
Eu destaquei todas aqui, boa parte delas hoje a gente tem comercializado bem pouco, a prescrição é mínima, é o caso da cloropropamida, mas elas são drogas que têm registro ativo, com exceção da glipizida, que eu estava caduco lá, mas ainda assim é possível a compra. Mas veja, a cloropropamida, ela é de primeira geração. Todas as demais sulfonilureias, elas são de segunda geração. Olha aqui, como é que a gente consegue dar uma diferença para as sulfonilureias de primeira e segunda geração? Pela dosagem? Pela dosagem. Drogas que fazem o mesmo efeito, porém, com uma concentração menor, nós dizemos que são drogas mais biodisponíveis, não sei. Não. Rever aqui, encaminhar alunos do 7º período para a farmacobásica. Primeira aula de conceitos. Todo medicamento que produz o mesmo efeito do outro, mas numa concentração muito menor, ele é uma droga mais Potente. potente. Então, olha só como é difícil dar essa aula. Eu vou até devolver o dinheiro para o governo, porque é uma aula mais tranquila, ó. A gente pode só observar. Veja, qual é? Tem duas diferenças. A primeira, a gente olha aqui, ó. Bom profissional, bom observador. As sulfonilureias de primeira geração, que hoje é representada só pela cloropropamida, cujo uso praticamente está obsoleto, ela é uma droga mais potente, a primeira geração mais potente. Segunda geração são drogas com uma potência maior. Então, esse foi o primeiro critério para a gente fazer essa diferenciação. Opa, eu tenho a cloropropamida, é muito boa, mas eu queria algo com uma dose menor. E o objetivo de se investigar grupos de drogas com uma concentração menor aqui era justamente a questão, poxa, eu estou usando 250 miligramas de cloropropamida. Esse receptor de potássio, ele só existe na célula beta? Não. Ele existe também em outros tecidos excitáveis, como é o caso do músculo cardíaco. Então, existia aí a possibilidade, e de fato se observou, alguns efeitos colaterais cardíacos diretos. Quem não tinha problema cardíaco, principalmente condução, não tinha, né, o uso da droga extremamente seguro. Mas quem tinha pacientes que apresentam algum problema cardíaco, principalmente relacionado com a parte eletrofisiológica, a cloropropamida, ela era contraindicada. Vocês vão ver isso na bula do medicamento. Então, o objetivo de você produzir fármacos mais potentes seria reduzir a dose e ter menos efeitos cardíacos, que eram observados pelas sulfonilureias de primeira geração. Então, essa é a diferença. Segunda diferença é o tempo de ação. A cloropropamida, ela tem um tempo de meia-vida alto e a ação dela vai até 24 horas, de 24 a 30 horas. Em relação às outras, é um tempo de ação prolongado. O que é ruim um tempo de ação prolongado? Fica secretando insulina direto, porque ela vai lá bloquear, se tem ou não tem carboidrato, tá no sangue, está bloqueando. Então, a cloropropamida, ela tem uma incidência maior de hipoglicemia. Exige um acompanhamento nutricional, fracionamento das refeições, comer com mais frequência, etc. Em relação às demais. Por outro lado, a cloropropamida persistiu e ainda está, embora, né, como eu falei, o uso dela é bastante limitado, faz muito tempo que eu não vejo, né, converso com os colegas aí farmacêuticos, prescrição de cloropropamida. Mas esse tempo prolongado de ação permite uma queda maior da glicemia de jejum. Então, essas sulfonilureias de primeira e segunda geração, elas têm diferenças. Primeira diferença, potência. As mais potentes de segunda geração tendem a exercer, a produzir efeitos colaterais cardíacos diretos numa incidência ou intensidade menor.
segundo tempo de ação. As de segunda geração têm um tempo de ação menor no corpo. Isso me dá menos hipoglicemia. Por outro lado, a clorpropamida consegue me dar uma redução maior da glicemia de jejum em relação às outras, tá? Essas são as diferenças, porque eu tenho certeza que vocês iam perguntar quais eram as diferenças entre elas. Então, já foi antecipado. Podemos? Ó, eu só coloquei aqui, ó, da glipizida, o asterisco aqui, para mostrar para vocês, quando a gente vai lá na Anvisa, tá tudo caduco, ó, né, os nomes comerciais, mas eu consigo ainda achar ela no Consulta Remédio. Eu não sei se é uma falha aqui, a diretriz apresenta ela, mas no Consulta Remédio elas estão com a situação como caduco ou cancelado, embora eu possa comprar. Então, acredito até que isso aqui tem que ser atualizado, tem que fazer isso, enfim, é outra situação, ok? Tudo bem até aí? Tudo certo. Beleza, então tá jóia. Só pergunto para vocês, para ver se eu não estou falando sozinho, tá? Às vezes cai a conexão. Então, vamos lá, farmacodinâmica. Secreta insulina, bem rápido. Como é que secreta a insulina? Bloqueando o canal de cálcio ou de potássio? Potássio ATP dependente. Ótimo. A partir do momento que você secreta menos insulina, que você secreta mais insulina, a própria insulina tem um efeito inibitório sobre a secreção de glucagon. Então, eu tenho um efeito secundário, que também é legal, porque o glucagon aumenta a gliconeogênese, na redução da liberação de glucagon. Estas drogas, com o tempo, elas desenvolvem taquifilaxia. O que é a taquifilaxia? É o down regulation dos receptores? Pode acontecer o down regulation, exatamente. Aliás, é o principal mecanismo, não é só ele, mas é o principal. A taquifilaxia é um fenômeno que o efeito da droga é reduzido, e mesmo que você aumente a concentração da droga, você não consegue voltar a ter o efeito anterior, para diferenciar de tolerância, que mexe com o metabolismo da droga. Então, essa taquifilaxia acontece para sulfonilureias, então é comum no início do tratamento, a partir de alguns meses, você ter uma redução na resposta da droga, o efeito hipoglicemiante, porém, isso desaparece, não é tão importante na prática, em longo prazo, porque ao mesmo tempo que eu tenho taquifilaxia, eu passo a ter uma melhora na sensibilidade à insulina. Há uma hipótese, e essa hipótese, o bom homem traz ela com bastante detalhes, de que essas sulfonilureias diminuem o metabolismo hepático da insulina, ou seja, a insulina fica mais tempo na circulação para fazer o seu efeito. Então, taquifilaxia, com essa melhora de sensibilidade da insulina, acaba se compensando em longo prazo, não traz efeitos mais preocupantes. Em relação à farmacocinética, esses fármacos não devem ser ingeridos com alimento, porque o alimento e situações de hiperglicemia reduzem consideravelmente a absorção. Então, diferente do que a gente vai ver para frente, lá, outros fármacos, alimento não interfere. Aqui, alimento interfere. Essa parte que está grifada, eu não aguento mais falar, porque quando eu falei para vocês lá, olha, gravem 5 grupos de medicamentos que se ligam muito à proteína plasmática. Um desses grupos tinha lá a varfarina, e nós tínhamos as sulfonilureias. Então, as sulfonilureias têm uma taxa de ligação à albumina plasmática alta, de 90% a 99%. Então, fármacos que se ligam no mesmo ponto ali, pode haver o deslocamento. E aí, mais sulfonilureia no sangue significa chance de hipoglicemia maior. Teve até aqui, eu vou tentar pegar a receitinha, mandar para vocês, dentro de um caso clínico, de um paciente que relatou muita hipoglicemia, fazendo uso de sulfonilureia, porque ele resolveu tomar por conta própria ibuprofeno para umas mialgias. E aí vocês levam varfarina,
sulfonilureias, AINES e os garotinhos aqui, que são os fibratos, que são usados para tratamento de triglicerídeo. Então, como o diabético pode ter triglicerídeo alto, e ele pode ser necessário o uso de fibrato, caso o médico entenda que esse tri está muito alto com risco de pancreatite, então o uso de fibrato com sulfonilureia é algo que vai levar a essa interação, porque fibrato e sulfonilureia se ligam muito à proteína plasmática. Mas lembre-se da varfarina, lembre-se dos AINES e lembre-se daqueles antibióticos derivados da sulfa que se ligam bastante à proteína plasmática também. Tá? São fármacos metabolizados pelo fígado e qualquer situação de insuficiência hepática contraindica o uso dessas drogas e são excretados pelo rim. E aí situações de imposto de renda ou insuficiência renal também vai contraindicar. Então, do ponto de vista farmacocinético, esses são os cuidados, dá 30 minutinhos antes da refeição, porque do café da manhã ou da janta, se for as 2 doses, e aí porque o alimento pode alterar a absorção de forma significativa. Cuidado com essas interações, principalmente com fibratos, porque é comum a prescrição de droga para reduzir tri em pacientes diabéticos. Ver a aula passada, vocês já responderam isso no questionário. Quem tem problema hepático e tem problema renal, é muito difícil vocês encontrarem diabéticos com função renal alterada. Não me lembro de ter alguma relação de diabetes com nefropatia. Mas, se acontecer isso, vocês já sabem que a sulfonilureia tem que pôr um pontinho de exclamação, ok? Muito bem, alguma dúvida aqui? Dinâmica e cinética? Acho que não. Não, né? Muito bom, legal. Contraindicações, está aqui o imposto de renda, insuficiência hepática, tá? Lactação e gravidez são outras 2 situações que contraindicam. Entretanto, a diretriz ainda coloca que sulfonilureia a gente não usa de modo geral e não faz nem menção a uma ou outra no tratamento do diabetes gestacional. Mas o Renê trouxe o ano passado, ele participou dessa aula, a gente fez uma discussão aí, foi bem bacana, ele trouxe estudos que colocam a possibilidade de você administrar glibenclamida em diabetes gestacional. O tratamento é com insulinoterapia. Então, a glibenclamida pode ser utilizada a depender do risco-benefício. Acredito que a professora de obstetrícia também pode ter falado alguma coisa. Eu não tenho esse comunicado. Então, essa questão da glibenclamida no diabetes gestacional é uma coisa que eu ouvi falar deles, né, não sei se eles já ministraram essa aula, mas depois vocês reforcem com ele esse ponto, porque não tenho isso na diretriz, ok? E diabetes tipo 1, melito tipo 1, não precisa nem falar, né, diabetes melito tipo 1 não produz nada. Como é que você vai dar uma droga para secretar o que não produz? Estamos falando de alopatia e não homeopatia, ok? Contraindicação, beleza? Uhum. Ótimo. Principais efeitos adversos são os cardiovasculares. Eles ainda são efeitos que chamam atenção. É difícil demonstrar isso in vitro, esse bloqueio, até onde isso é significativo. Então, de qualquer forma, a experiência de vocês aí como clínicos conta bastante. Existem 2 possibilidades, do efeito direto, que seria o bloqueio desses canais de potássio cardíacos, e aí eu coloquei um ponto de interrogação, que é até onde a clínica mostra, em longo prazo, ou coisa, que possa ter um paciente sem problemas cardíacos, usando essas drogas e apresentar algum tipo de arritmia ou insuficiência cardíaca. Isso é um ponto. Né? Agora, quem tem problemas de arritmias, esse tipo de droga tem que ser usada com cautela e, de preferência, não ser usada. A BH seria um efeito indireto. Então, algumas drogas, principalmente a clorpropamida, ela pode aumentar a secreção do hormônio antidiurético, ele vai reter líquido e isso pode piorar o quadro de insuficiência cardíaca por um aumento de pré-carga, tá? Como a clorpropamida, a gente está cada vez menos usando ela, então,
dificilmente a gente vai encontrar isso, mas ela ainda não foi retirada totalmente do mercado, faz parte, boa parte da remune dos municípios ainda apresenta a cloropropamida, mas, como falei, a prescrição dela, pelo menos faz muito tempo que eu não vejo, e é obsoleta, né? Só pegando a cloropropamida, ela também está relacionada, a cloropropamida, ao efeito antabuse, que vocês estudaram lá atrás. O que era esse efeito antabuse? A falta da enzima que ia metabolizar o álcool. Não lembro o nome. Isso. Você tem lá a álcool desidrogenase e a acetaldeído desidrogenase. O etanol é transformado em acetaldeído via álcool desidrogenase. Acetaldeído em acetoacetato, né, depois etil-CoA, via acetaldeído desidrogenase. A cloropropamida pode bloquear essa enzima acetaldeído desidrogenase. E aí você tem um aumento de acetaldeído. O acetaldeído é responsável, dentre outras coisas, por uma vasodilatação. Então, aquela cefaleia da enxaqueca, o rubor facial, essas coisas são coisas típicas de drogas que bloqueiam essa enzima que metaboliza o acetaldeído. E a cloropropamida é uma delas. Então, o uso de cloropropamida com álcool é perigoso, porque o álcool é hipoglicemiante, a cloropropamida também, mas além desse risco de interação com hipoglicemia, você tem a chance do efeito antabuse aparecer. Tá? E a gente sabe que ressaca não é nada legal, né? O pessoal aí que bebe sabe que a ressaca não é boa. E se não é boa, veja, a cloropropamida, efeito antabuse, a gente não está usando muito, mas pode diminuir a adesão do paciente à terapia. Né? Aí tem alguns efeitos raros, fica aqui mais como consulta, mas não são efeitos diretos ligados. Náuseas e vômitos pode aparecer, um efeito de irritação local. Hipoglicemia e ganho de peso são bastante interessantes, né? Não preciso nem dizer, principalmente com a cloropropamida. E o ganho de peso, porque a insulina, você está secretando insulina, a insulina é um hormônio anabolizante, como disse o Marcos na última aula. Ok? Então, esses são os principais efeitos colaterais desse tipo de droga. Partimos para o próximo grupinho. Tudo bem, sulfonilureias, diferenças entre elas, possibilidades de contraindicação, cuidados, etc. Beleza. Certo. Ótimo. Nós temos dois grupinhos de drogas, eu, assim, nunca vi a prescrição delas, mas sei que existe, né, está na diretriz, são as meglitinidas, esses medicamentos, a repaglinida e a nateglinida, a nateglinida está com o registro vencido também, são dois fármacos que atuam da mesma forma que a sulfonilureia, porém se liga num local diferente do receptor. O legal dessas drogas, elas têm um tempo de meia-vida de 1 hora só. Então, se vocês considerarem lá os 6 tempos de meia-vida, né, então ela vai ter uma ação por volta de 6 horas. O que é bacana isso? A ação curta dela permite que você tenha menos chances de hipoglicemia em relação às sulfonilureias, principalmente a cloropropamida. Então, ela é uma droga usada para situações que eu não posso usar a sulfonilureia, a gente vai ver, por exemplo, elas não têm a contraindicação lá de questão metabólica, e elas são drogas que foram criadas normalmente para você controlar a glicemia pós-prandial. Já que o tempo de ação é curto, ela não vai pegar no jejum, então ela consegue controlar bem a glicemia pós-prandial. Não tem interferência com alimentos, inclusive pode ser tomada até após a refeição, normalmente você toma um pouquinho antes ou durante a refeição. Ela ajusta bem o controle da glicemia pós-prandial, mas não tem esse tempo de ação prolongado. E isso tem um impacto na glicemia de jejum e, consequentemente, no controle glicêmico. Tá? Ó, só para confirmar para vocês, olha, ele está cancelado. Veja que está até 2025 aqui, mas está caduco, cancelado a nateglinida. Porém, eu consigo comprar, né? Veja até que ela não é tão baratinha assim.
Então, farmacodinâmica, secreção de insulina, mesmo mecanismo sulfonilureia, porém, eu tenho a ligação num local diferente do receptor. Redução da liberação de glucagon, sempre que você secreta insulina, a insulina exerce um efeito inibitório sobre a secreção de glucagon, é natural isso, é esperado, né? A glicemia pós-prandial, vossas excelências já viram, que é bem interessante, porque essa ação dela após a refeição baixa bem a glicemia, sulfonilureia também, mas a glicemia de jejum, pelo tempo de ação dela ser muito curto, acaba não exercendo um efeito interessante na glicemia de jejum. Tá? Taquifilaxia aparece, é raro, e quando aparece a gente faz a substituição, mas a tendência é cair um pouquinho, não cair muito igual às sulfonilureias. Farmacocinética, absorção, ela é uma absorção que independe do alimento, como foi colocado, essa é uma diferença legal para sulfonilureias. Sempre teve um slogan da administração dessas drogas, que era uma refeição, uma dose, justamente porque você tem um tempo de ação curto, então menor chance de hipoglicemia. Então, pode ser administrada 3 vezes ao dia, um antes do café da manhã, um antes do almoço, um antes da janta. Tá? Ela tem um metabolismo interessante por essa fração, CYP3A4, que metaboliza a maioria das drogas, então existe risco de interação. E a 2C9 e C19, 2C19, que é aquela uma que metaboliza o omeprazol, que vocês viram no ano passado também, com este infeliz que vos fala. Tá? Então, lembre-se só dessa possibilidade de interação. A repaglinida, ela é interessante quando, né, se eu pegar aqui, a nateglinida, não sei se está vendendo, tá para comprar, mas está caducado lá o registro, embora 2025 vencimento. A repaglinida, se eu utilizar a nateglinida, esse risco de interação com o omeprazol e drogas que são metabolizadas pelo 3A4, ele existe. A repaglinida, ela tem uma interação menor, porque ela acaba sendo metabolizada, 10% dela é metabolizado pelos rins. Então, na possibilidade de interação medicamentosa, a repaglinida é melhor, porque essa interação é reduzida. Agora, se a nateglinida realmente caiu fora do Brasil e do mercado, aí só sobra a repaglinida, esquece tudo isso, ela é a melhor opção em risco de interação. Sulfonilureias, interação do ponto de vista farmacocinético, ligação com proteína plasmática. Passei as 4 classes de medicamentos, né? Meglitinidas, interação farmacocinética do ponto de vista metabólico, principalmente por essa fração, e considerar o omeprazol quando a gente fala da outra fração, 2C9 e 2C19. Ok? Uhum. Muito bem. Deixa eu só ver aqui, já colocar tudo. Eu deixei aqui destacado alguns pontos, então, está aqui a cloropropamida, a concentração, isso aqui é uma tabelinha que eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, lá da diretriz, está aqui as demais formulações. Lembre-se, 1 ou 2 vezes ao dia é o uso, porque o tempo de ação delas é prolongado. Olha as 2 menininhas aqui embaixo, as meglitinidas, 3 vezes, como eu havia falado, tempo de ação menor. Tá? Tem chance de causar hipoglicemia? Tem, porque vai ficar lá bloqueando o canal e secretando insulina. Então, essa insulina secretada, se eu não estou comendo, eu tenho a chance de ter a hipoglicemia. Então, ambos têm chances de hipoglicemia. Mas quem tem mais chance de hipoglicemia são as sulfonilureias, porque o tempo de ação é maior. Tá? Se eu secreto insulina, vocês sabem que insulina capta glicose, capta ácido graxo, aumenta a formação de enzimas para sintetizar, transformar a glicose, piruvato, acetil-CoA, ácido graxo, triglicerídeo, e a síntese de triglicerídeo, a esterificação normal, além da síntese proteica. Então, aumenta a secreção de insulina, eu começo a ter um ganho de peso. Isso é até legal, porque você tem um diabético que está com falha na secreção de insulina, a tendência é que ele comece a perder peso. Quando você começa a terapia, ele começa a recuperar um pouquinho de peso, é sinal que a terapia está funcionando. Pode ser algo legal para o acompanhamento. Tá? A vantagem das sulfonilureias é que, como elas estão no mercado há muito tempo,
os clínicos têm uma experiência extensa com a ação dessas drogas, sabe o que faz mal e sabe o que faz bem. Bom, eu tenho chance de ter problemas cardiovasculares diretos, principalmente cardíacos, questão de eletrofisiologia? Existe. Existe, está um pontinho de interrogação, qual é a intensidade, a frequência, que tipo de paciente que eu tenho que tomar cuidado. Isso ainda não tem, pelo menos as diretrizes não trazem estudos assim, com nível de evidência muito grande, apenas que se deve tomar cuidado. Agora, esta redução da glicemia de jejum, dos níveis de hemoglobina glicada, em longo prazo, reduz a mortalidade cardiovascular. Esse estudo feito aqui no Reino Unido, que o René gosta bastante e coloca nas aulas dele, mostra que essas drogas, do ponto de vista longo prazo, controle glicêmico, etc., eles são interessantes porque reduz essa mortalidade cardiovascular. A possibilidade de um efeito colateral direto ainda é um ponto de interrogação pela falta de robustez, pelo menos até onde eu sei, de estudos que demonstrem isso. Tá? Veja, não posso usar na gravidez, insuficiência renal e insuficiência hepática. Lembrando que a gravidez, segundo o René, tem a glibenclamida que pode ser usada. Não é a primeira escolha, mas diante de uma situação que as melhores escolhas ou as mais indicadas não resolveram, poderia ser uma opção. Tá? Quando você pega meglitinidas, a única contraindicação é para a gestação. Então, eu tenho maior possibilidade. Olha, insuficiência renal, não dá, quero a glibenclamida, mas não tem como, amigo. Então, beleza. Então, a gente tem uma outra opção que não tem contraindicação. Esse diabético já tem uma complicação renal, temos que não dá para usar ali a glipizida ou glimeperida, então tem uma outra opção, se essa for a escolha de vocês, secretagogo, tá? E aí, vocês pegam aqui, ó, redução dos níveis de hemoglobina glicada, 2% de 1 a 1,5%, então são 0,5% que faz muita diferença. Agora, olha a glicemia de jejum reduz em 30, aqui reduz até em 70. Por que mesmo que eu tenha essa diferença? Tempo de ação, né? Perfeito. Então, é uma linha de raciocínio que eu gosto de trabalhar diabetes, já trabalho com isso há muito tempo, a parte farmacológica. Então, eu sempre coloco as classes de insulina, jogo todas, comparo. Jogo a classe de secretagogos, comparo. O que a gente tem? Tem isso. Qual é a vantagem, qual é a diferença? Essa é uma linha de raciocínio que eu gosto de usar na farmacoterapêutica para diabetes. Então, secretagogos de insulina, os clássicos, a gente encerra aqui. Alguma dúvida? Prof. Oi. Perdão. Ui, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Perdão se o senhor já falou, mas eu perdi. Ali na parte da meglitinida, tem a taquilaxia também, né? Mas também vai ter aquele outro efeito que compensa, igual tem no secretagogo, que é a melhora a sensibilidade à insulina, ou ali na meglitinida só vai ter essa taquilaxia? Só é relatada a taquifilaxia. Não é relatada a melhora na sensibilidade da insulina em função da redução do metabolismo. Então, o que você pode observar? Comecei com sulfonilureia, um efeito ótimo, está aqui em cima o efeito. Causou taquifilaxia, caiu. Mas como melhora o tempo de ação, volta a equilibrar. Quando eu usar meglitinidas, então, você começou a usar a meglitinida, o efeito está lá em cima. A tendência é que caia um pouquinho, se cair, e depois estabilize. Não há essa compensação, você vai ter que trabalhar com a estabilização dela. Não há, nas referências que eu deixei para vocês, nada sobre um aumento na sensibilidade à ação da insulina. Beleza, prof, obrigada. Okay? Mais algum, gente? Podemos avançar? Ionata, por aí? Oi, prof, tô sim. Tudo bem. Então, vamos lá. Ó,
saímos dos secretagogos e agora a gente entra numa classe de sensibilizantes de insulina. Inclusive a metformina é um medicamento que eu estou com dor de cabeça, metformina, estou com dor no coração, metformina, estou com dor de cotovelo, metformina. Ela tem uma aplicação off-label, modo de falar aí, brincando, né, essas questões, mas ela é bastante usada, não é só para diabético, né, hoje se usa para terapia da síndrome dos ovários policísticos, tem sido usado para emagrecimento, tem sido usado para situações, androgenização também, enfim, muitos desses usos são off-label, mas para diabetes é consagrado, ela é um euglicemiante, né, a metformina é considerada, ela não vai causar hipoglicemia, por isso que nem deveria estar nessa classe de hipoglicemiantes orais, né, a gente esquece essa classificação, fica só como antidiabéticos, ela normaliza a glicemia, e olha, eu tenho ela sozinha, mas se eu fosse só elencar para vocês as ações, a gente ficaria com 25 slides aqui, porque eu encontro ela associada a glibenclamida e glicazida, são sulfonilureias, saxagliptina, sitagliptina, alogliptina, vildagliptina, linagliptina, são incretinomiméticos que nós vamos ver daqui a pouco, e a dapaglifosina, que é hoje um inibidor da reabsorção renal. E vocês podem ainda em comum encontrar diabéticos tipo 1 que fazem insulinoterapia, as duas insulinas, e também usar a metformina. Né? Isso são formulações que eu coloquei aqui que a gente já encontra na farmácia, especialidade farmacêutica associada. Mas existe a possibilidade também de você usar um fármaco para diabetes e usar ela em associação, mas formulações diferentes. Então, é um medicamento que chama muita atenção. Está na Rename, está na Remune, e a gente precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade com ela, para fazer um trocadilho, já que ela é um sensibilizante, né? Bom, com exceção de neurônios, células da retina, células renais, a maioria, e as hemácias, porque não tem mitocôndria, com exceção dessas 4 células, todas as células podem usar glicose mediante a ação da insulina, são tecidos insulinodependentes. Tem 3 tecidos insulinodependentes que nós destacamos na última aula. Quais eram esses 3? Hepático, muscular e adiposo. Perfeito. Hepático, muscular e adiposo. 3 tecidos. Ótimo. Então, o sensibilizante de insulina atua nesses 3 tecidos? Não. É isso que é importante. Nós vamos ver 2 classes sensibilizantes. Uma gosta do tecido adiposo e a outra gosta do tecido hepático. Então, dentre os 2 sensibilizantes que nós temos hoje, que é a pioglitazona e a metformina, são classes e ações diferentes, a pioglitazona é um sensibilizante que tem efeito direto no tecido adiposo e indireto no músculo esquelético. E a metformina é um sensibilizante que atua diretamente no fígado. Então, isso é importante também fazer a comparação. Então, se vocês olharem aqui, é um hepatócito. Eu ia perguntar para vocês por que é um hepatócito, vocês já iam me responder, é porque tem receptor de glucagon estimulando gliconeogênese. Gliconeogênese não é renal, é hepática, né? E a gente só conhece a mais importante, que é a gliconeogênese hepática. Então, veja, a metformina, ela atua na mitocôndria dos hepatócitos, mais precisamente no complexo 1, fosforilação oxidativa, 4 complexos, 1, 2, 3 e 4, mais o poro lá com atividade ATPase para a formação do ATP. A partir do momento que você bloqueia um desses complexos, no caso aqui é o complexo 1, você reduz a transferência de elétrons nessa cadeia. Então, a fosforilação oxidativa, que é a principal forma de obtenção de ATP em termos de rendimento, ela passa a ficar comprometida. Então, veja o que a metformina faz. Ela reduz a produção de ATP no fígado por redução da fosforilação oxidativa. Está aqui. Complexo 1 inibido, redução da produção de ATP. Doutores, ATP vem do ADP, que vem do AMP.
Então, se eu baixo o ATP, equilíbrio de reação, eu vou aumentar a ADP e vou aumentar a o AMP, desculpa. Este aumento de AMP vai produzir algumas coisas legais. Uma delas é essa setinha vermelha, que é a inibição de glucagon. Então, toda vez que eu tiver um AMP alto, eu vou ter redução da ação do glucagon. Se o glucagon atua menos, o que acontece com a gliconeogênese? Diminui. Diminui. Então, eu estou pegando o primeiro efeito hipoglicemiante, o redutor da glicemia da metformina. Ele vai reduzir está reduzindo a ação hepática do glucagon. Isso é muito importante para o efeito da metformina, porque ela reduz consideravelmente a glicemia de jejum, uma ação direta no receptor de glucagon. Senhores, se a glicose entra no fígado, tem glicose no fígado, ela deveria virar piruvato, depois acetil-CoA, né? Piruvato vai para a mitocôndria, matriz mitocondrial, acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. A partir do momento que o ciclo de Krebs não está funcionando, você vai mandar piruvato para dentro da mitocôndria? Não. Qual é a alternativa de metabolizar o piruvato, então? Se ele não vai para a mitocôndria ser descarboxilado, o que acontece com ele no citosol? Deixa eu mandar uma mensagem para cá. Remoendo agora. Pode ser um de cada vez falar. Eu não lembro, não. Você não lembra? Fernanda Morigi, nome da turma, não lembro o que acontece com o piruvato no citosol quando ele não é descarboxilado na mitocôndria. Então, seus infelizes, o piruvato, ele é fermentado a lactato, vocês lembram disso? Agora sim, prof. Então. Veja, se entra a glicose e é metabolizado até piruvato, mitocôndria, você esquece que lá está tudo bloqueado. Ele vai ser fermentado a lactato. Esse tem um lado bom. Qual é o lado bom? Se o piruvato é fermentado a lactato, ele não vira acetil-CoA, eu não posso sintetizar ácido graxo. Então, a metformina consegue reduzir a síntese de ácidos graxos no fígado. Isso é bom e justifica o uso dela para o tratamento de esteatose não alcoólica. Esteatose alcoólica, esquece, metformina tem que passar longe. Mas para quadros de esteatose não alcoólica, a metformina é uma ótima opção, porque ela consegue reduzir a síntese de ácidos graxos. Por outro lado, se esse piruvato vira lactato, o excesso de lactato pode gerar um quadro de acidose lática. Acidose lática. É um efeito colateral dela. Então, veja só, vamos lá. A parte bioquímica dos sensibilizantes é chato, é bem bioquímico mesmo. Só que deve ser chato para vocês, porque eu adoro bioquímica, então, para mim, eu me divirto falando disso aqui. Veja, 3 efeitos a gente viu da metformina. Ao inibir esse complexo 1 no fígado, ele impede a ação do glucagon, reduz gliconeogênese, isso é importante para reduzir a glicemia de jejum. Segundo, ele reduz a descarboxilação do piruvato em acetil-CoA, com isso eu consigo reduzir também a síntese de ácidos graxos, é um ótimo efeito para esteatose não alcoólica. Por outro lado, ele aumenta a fermentação lática, então isso pode gerar quadros de acidose lática em determinadas condições que nós veremos a seguir, certo? Esses são 3 efeitos bastante importantes. Agora, o último, que é bacana, veja, se você tem
a glicose sendo fermentada, você vai ter a produção de 2 ATPs, um rendimento líquido de 2 ATPs por glicose. Quando essa glicose ela vai para a mitocôndria, né, o piruvato vai para a mitocôndria, e aí você tem todo o processo de descarboxilação acetil-CoA, ciclo de Krebs até CO2, você tem um rendimento aí, não me lembro o cálculo exato, porque depende do tipo de transporte, mas é mais ou menos uns 32 ATPs. Então, uma glicose na mitocôndria vai gerar, estou falando glicose na mitocôndria, todo o processo, porque ela não vai para a mitocôndria, é o piruvato que vai. Mas toda a fermentação, toda a oxidação da glicose via mitocondrial, ela vai formar 32 ATPs. Uma glicose fermentada vai gerar 2 ATPs. Então, a partir do momento que você fermenta mais glicose, isso pode acontecer no músculo, você tem que captar mais glicose. E ao captar mais glicose, você está aumentando a sensibilidade da insulina. Está reduzindo os níveis de glicose plasmática, esses tecidos têm uma demanda maior por glicose. Ok? Então, seriam os 4 efeitos. Vamos resumir aqui. Local de ação principal. Fígado. Isso, hepatócitos. Como que ela atua? Bloqueia lá, a cadeia respiratória, né? Isso, bloqueia a fosforilação oxidativa via inibição do complexo 1 da cadeia transportadora. Efeito sobre o metabolismo de glicose. 2 coisas. 3. Diminui a gliconeogênese hepática. Via glucagon, perfeito. Melhora a sensibilidade. Melhora a sensibilidade, principalmente muscular, com mais captação de glicose. E, que é uma coisa que pode ser ruim. Pode produzir lactato. Fermentação lática aumenta. Metabolismo lipídico desse medicamento, o que ele vai reduzir? Reduz a produção de ácidos graxos. No fígado. Por isso que é indicado para esteatose não alcoólica. Tá? Farmacocinética. Tem uma boa absorção. Então, a gente nem discute muito a absorção. Tem um tempo de meia-vida de 4 a 5 horas. Então, eu posso ter um tempo de ação de até 30 horas, né? São 6 tempos de meia-vida. Dose máxima diária é 2.550 miligramas, está lá na diretriz. Então, tem várias formulações com 500, com 800, com 700, com 1 grama. Vocês usam aquilo que vocês acharem melhor, desde que vocês não ultrapassem esses 2.550. O René passou ano passado que, na prática, ele usa no máximo 2 gramas aí, ou 2.000 miligramas da metformina, tá? Não é metabolizada. A excreção dela, do jeito que ela entra, ela sai. Ela não tem metabolismo pelaquela fração microsomal, porque ela já é uma droga bastante hidrossolúvel. Quando ela é absorvida, ela entra no fígado por um transportador de cátions, que é o OT1. Tá? Então, ela entra pelo fígado, é conjugada. E quando ela vai para a circulação, o que permanece na circulação, ou que é conjugado ali e vai para a circulação, é excretado pelo rim. E essa excreção é por secreção, aí é o OAT2, tá? O ATC2. Esse transportador renal, ele é problemático, porque ele transporta furosemida, cimetidina e nifedipina. Todas essas 3 drogas vocês já viram ano passado. Então, estas 3 drogas com metformina vai dar problema, tá? Que a metformina não vai ser eliminada, a quantidade dela no sangue vai aumentar e o risco de acidose é alto. Por isso que vocês têm que tomar cuidado. Oi. Repete de novo, é furosemida e quais outras? Nifedipina e cimetidina. Beleza, obrigada. Né? Ok? Então, da farmacocinética não tem problema com alimentação, não interfere, né? Quem interfere mais com a alimentação é a sulfonilureia, chatinha, diferentona. O restante é bem tranquilo. Então, aqui não tem essa questão de interação com a refeição, né? Cuidado com a dose máxima, isso aí é bastante importante.
não existe a questão da necessidade de metabolismo para excreção, uma droga bem hidrossolúvel, agora ela é secretada. Então, a excreção é importante, porque daí tem competição com esses transportadores de cátions orgânicos. Prof, Oi. eu tenho uma pergunta. A interação com esses medicamentos ali, no caso a nifedipina, os outros bloqueadores de canal de cálcio também interagem ou é só a nifedipina? Tem bastante paciente diabético que usa bloqueador de canal de cálcio. Só nifedipina. Quem Tá, entendi. fala? Oi? Quem está falando? É Ioná? Isso. Ana, boa pergunta, e gostei, mas só lembrando, né, para melhorar a resposta, que esses transportadores, eles são seletivos para molécula. Então, por mais que eles façam parte, nifedipina, isradipina, nicardipina, alodipino, da mesma classe terapêutica, essa característica da mesma classe terapêutica, bloqueador de canais de cálcio dihidropiritínicos, é por causa do tipo de canal de cálcio bloqueado. Então, a pequena diferença que tem da cimetidina, da nifedipina, para a alodipina, etc., faz com que esses transportadores não reconheçam o alodipino, por exemplo, mas reconheçam a nifedipina, tá? Então, a questão de, sempre que envolver transportador, a seletividade molecular é bastante alta. E aí não significa porque eu estou dentro da mesma classe que necessariamente todos vão seguir o mesmo parâmetro. Entendi. Obrigada, prof. Efeitos adversos, contraindicações, tá? Então, as principais é no trato gastrointestinal. Essa acidose, essa questão metabólica, né, de formação de ácido lático, também acontece lá na flora, nas células epiteliais intestinais. Então, isso pode gerar quadros de diarreia. Inclusive, doutores, vocês sabem melhor do que eu, que essa diarreia pode ser intensa e pode fazer com que o paciente abandone o tratamento. A gente tende quando tem diarreia, os 3 primeiros meses, depois desaparece, tá? Se for insuportável, a tendência é que os médicos usem as formulações de liberação prolongada. Então, essas formulações de liberação prolongada, a incidência e a intensidade desse efeito colateral de diarreia e algumas náuseas e vômitos, ela é muito menor. Então, a gente consegue manter o paciente com adesão. Assim, me parece que na prática o pessoal já vai direto para essas XRs aí, tá? Que são as formulações com menor incidência. Já sabe que vai dar dor de cabeça e o perfil farmacocinético é bom, então acaba optando por ela. Mas tem as duas formulações. A que não é de liberação prolongada e a que é. A de liberação prolongada consegue resolver bem isso. Cobalaminas. A vitamina B12, você pode ter uma redução de até 30% nos níveis de B12 plasmático com o tempo. Então, é recomendado que vocês façam uma avaliação de B12 pelo menos uma vez por ano. Pode dosar B12 direto, pode fazer a homocisteína, hemograma é um exame de rotina, vocês já sabem melhor do que eu, que na falta de B12 a gente tem uma certa macrocitose. Então, assim, é interessante que se faça esse tipo de avaliação. Por que uma vez por ano? Porque a cobalamina tem uma reserva muito grande no corpo, né? As reservas duram até 2 anos. Quem fez o curso de interpretação de exames viu que tem uma tabelinha no Hofbra que traz lá as reservas dessa vitamina no corpo. Quem tem falta de B12 pode apresentar macrocitose, mas qual é o outro sinal, sintoma que pode aparecer? Não sei se alguma coisa polinuclear, professor. Eu não sei se não lembro. Cortou bastante a tua... Vocês estão ouvindo com fluência? Porque o Marcos, toda vez que ele fala, corta um pouquinho. Ou é a minha internet? Eu acho que todo mundo que fala professor. Pelo menos aqui eu estou escutando. É quando alguém faz uma pergunta. Ah, tá. Agora eu escutei bem você. Agora deu certinho. Então, a cobalamina, a falta de B12, vai mexer com a síntese de bainha de mielina. Uma das funções da B12 é a metilação de alguns
fosfolipídios que compõem a bainha de mielina. Então, a ausência de B12 pode diminuir a formação, reciclagem, enfim, né, a função da bainha de mielina. E a gente sabe que a bainha de mielina é importante para a velocidade de condução. E as fibras sensoriais são fibras altamente mielinizadas. Vocês são Marcelos, já sabem disso melhor do que eu. Então, quando eu tenho uma redução de B12, eu posso diminuir essa velocidade de transmissão dos impulsos sensoriais. E aí esses impulsos começam a encavalar, porque a velocidade de condução está lenta. Isso causa as chamadas parestesias, né? Da B12 é comum nos membros, mas ela tem uma característica interessante de algumas parestesias faciais. O que é importante aí, senhores? Que o diabético ele já pode ter uma neuropatia decorrente da glicemia elevada, né, cronicamente. Então, você pode ter um paciente diabético que eventualmente apresente essas parestesias e que não necessariamente seja uma complicação que está acontecendo, uma neuropatia periférica. Pode ser a redução de B12. Então, por isso tem que tomar cuidado e tem que, ao mesmo tempo, estar atento para isso. Na presença de parestesias e uso de metformina, se eu tivesse no lugar de vocês, eu iria investigar primeiro os níveis de B12 no corpo, tá? Então, só um detalhe importante. Então, TGI, náuseas, vômitos e principalmente diarreia e redução de B12. A acidose lática pode acontecer em pacientes que têm predisposição, principalmente a hipóxia, e algumas situações aí da metformina, né, vocês têm que levar em consideração a possibilidade, estou usando a dose normal, mas usou a nifedipina, bloqueou a excreção dela, aumentou no corpo. Então, situações de interação medicamentosa. Pacientes com insuficiência hepática, a gente não usa, incluindo aquela esteatose alcoólica, e pacientes com insuficiência renal também não. Inclusive, quando eu vou fazer exame de imagem, urografia excretora, alguma coisa assim, que usa contrastes que são eliminados pelos rins, esses contrastes costumam fazer o nível de creatinina aumentar. Então, durante o tempo que ele está atuando no corpo, eles causam uma insuficiência renal transitória ali, tá? Então, nessa situação, e falo isso como exemplo próprio, fiz a urografia excretora, a primeira coisa que o médico perguntou para mim se eu estava usando metformina. Se estivesse usando, ia ter que suspender o uso da metformina para fazer esse exame, tá? Insuficiência respiratória também não é legal usar, porque se você tiver um quadro de acidose lática, onde é que você compensa primeiro? A acidose lática é uma acidose metabólica, você vai depender do pulmão para compensar. Então, esses quadros de insuficiência respiratória também são importantes para agravar por eventuais acidoses láticas produzidas pela metformina. Outra coisa bacana, anorexia, perda de peso, por isso que é uma droga que é usada, pelo menos off-label, para tratamento da obesidade e tratamento da síndrome dos ovários policísticos, micropolicísticos. Há duas correntes aí, uma que defende que a gênese fisiopatológica, fisiopatologia aí do ovário policístico é uma resistência à insulina, e aí o pessoal já dá direto metformina, e tem um grupinho que não é resistência à insulina, mas a síndrome do ovário pode dar. Então, se der resistência à insulina, aí a gente usa, se não der, não usa. Outros já acham que é a própria resistência à insulina, já trata direto com metformina, enfim, isso aí é com vocês depois e com os colegas clínicos da área. Tá? Então, aqui, o que a diretriz traz? Eu já vou pincelar direto, para a gente não ter conforto abdominal, diarreia e náusea. Meu Deus, é desvantagem. A apresentação com liberação prolongada XR, que está aqui, tem menor incidência. Eficiência de B12, risco de acidose lática é raro, cuidado com aqueles com predisposição, já foi colocado. Gravidez a gente não usa, insuficiência renal, com uma taxa de filtração dessa a gente não usa, insuficiência hepática também não usa. Cardíaca ou pulmonar, o que vai acontecer na insuficiência cardíaca ou pulmonar? Vai perder essa questão de compensação. Então também não usa, já foi falado lá atrás, e acidose grávida, pelo amor de Deus, né? Se ela dá uma beliscadinha na acidose lática, se o cara já está com acidose, a gente não vai correr esse risco. Dose máxima, 2.550 miligramas. Qual que você vai usar?
critério de vocês, desde que não se ultrapasse isso. Segundo o René, a prática dele, 2.000 é a dose máxima que ele usa ali para diabéticos. Tá? Olha que bacana a redução da glicemia de jejum, olha que bacana os níveis de redução de glicemia de hemoglobina glicada, por isso que é um medicamento interessante. Coloquei isso aqui, porque vocês gostam de falar que eu estou inventando coisa, né? É do Bom Homem. Tá lá, metformina deve ser descontinuada preventivamente quando você tem função renal reduzida ou quando você vai fazer procedimentos que você usa esses contrastes para radiográficos, tá? Eu dei o exemplo da urografia espetora, isso realmente aconteceu comigo. Não está na diretriz, mas é contraindicado, pelo menos suspende aí, tá? Situações com doença pulmonar severa, né, insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, abuso crônico de álcool, nada de usar, não deve ser usado, isso aí está escrito lá. E aí, Ioná, eu acho que você ficou desconfiando de mim, tá aqui, ó, cimetidina, furosemida, nifedipina, porque usam o mesmo transportador renal, não pode ter competição, vai ter que ajustar a dose da metformina se você estiver usando isso aqui, ok? Sim ou não? Sim, prof. Então, passamos aqui para o próximo. O que isso? Ah, tá aqui. Pioglitazona é um fármaco que a gente usa, o único sensibilizante que a gente usa de uma nova classe. Então, metformina lá para sensibilização hepática, todos os efeitos, bem descritos, detalhados. Daqui para, esse é o mais chatinho, assim, de metabolismo, depois é tudo tranquilo, tá? Então, a pioglitazona é o único que a gente tem hoje, tinha a Rose e a Pio. Ela tem um perfil um pouquinho diferente como sensibilizante, e ela pode ser associada a esse sincretismo mimético, a alogliptina, que a gente já vai ver em seguida, tá? Vamos lá. Estão vendo esse slide aqui? Lembram dos receptores? Pode falar que não lembra, porque eu também não lembraria. Mas lembram dos receptores proliferadores de peroxissomos? Ativadores da proliferação de peroxissomos? Só da sigla. Só da sigla. Quando vocês estudaram lá a farmacodinâmica, os livros bonitinhos trazem nos capítulos só os receptores, acoplado à proteína G, inotrópico, enzima, aquelas coisas. E eu falei para vocês que eu coloquei lá, falei, não está aqui no capítulo, mas existe isso, lá na frente vocês vão ver. São os chamados receptores ativadores da proliferação de peroxissomos. Esses receptores são semelhantes a receptores de prostanoides, receptores do hormônio, do tireohormônio, receptores de ácido retinóico. Ah, mas o que tem a ver isso? Resumindo, são receptores cuja função é alterar a transcrição gênica, tá? Então, esses receptores ativadores da proliferação de peroxissomos, eles vão até o DNA, e aí eles vão estimular, o alvo deles são genes, eles vão estimular a produção de determinadas proteínas. Então, por isso, quando eu uso esse medicamento, como eu vou mexer com transcrição gênica, o efeito é diferente da metformina. Você tomou metformina agora, você já mede glicemia, já acabou, já tem efeito. Esses aqui demoram 15 dias, 20 dias para produzir efeito, porque eles precisam transcrever determinadas proteínas e enzimas para ter algum tipo de efeito, tá? Então vai demorar um pouquinho para aparecer. Existem dois receptores, o PPAR-alfa e o PPAR-gama. O PPAR-gama estimula a produção de GLUT4 e o PPAR-alfa estimula a produção da lipase lipoproteica. Então, quando eu estimulo a produção do GLUT4, eu estou aumentando a captação de glicose no músculo esquelético. Então, ele tem uma ação no músculo esquelético, o músculo esquelético começa a captar mais glicose, metabolizar essa glicose, a glicose plasmática cai. Ao mesmo tempo, a pioglitazona, quando estimula o PPAR-alfa, aumenta a síntese da lipase lipoproteica, essa enzima está no capilar do tecido adiposo, vai captar triglicerídeos do sangue para o tecido adiposo,
então reduz o triglicerídeo. Olha que maravilha, esta droga melhora o perfil glicêmico, faz o músculo captar mais glicose via GLUT4, expressão desse gene da GLUT4, e melhora o perfil lipídico do diabético, diminui e consegue aumentar a HDL, então diminui o risco cardiometabólico. Então, este medicamento é um medicamento que, do ponto de vista cardiovascular, é interessante, porque melhora o perfil lipídico, baixo HDL alto, e melhora a captação, a sensibilidade de glicose no músculo esquelético. É um ótimo medicamento. Problema, e não é um problema cardiovascular, é um problema estético, porque ele estimula a deposição de gordura em locais saudáveis, tecido adiposo. Ele tira lá do abdômen aquela gordura ruim, gordura visceral, e faz a redistribuição disso para nádegas, né, para o tronco, para as coxas. Então, uma redistribuição de gordura boa, mas ele tem um aumento, né, um ganho de peso. Então, além desse ganho de peso, redistribuição da gordura, embora seja mais saudável que a gordura visceral, ele também promove a retenção hídrica. Então, há um efeito aí na retenção de eletrólitos e água, e isso pode ser ruim para quem tem insuficiência cardíaca. Tem efeitos bons na dislipidemia cardiovascular, bacana, porém, tem essa questão de retenção hídrica, ganho de peso, que tem que dar uma monitorada aí, principalmente na retenção hídrica, para quem tem insuficiência cardíaca, ok? Então, a pioglitazona atua nos dois, a Rose a gente não sabia se atuava aqui no alfa, mas ela não está mais sendo comercializada, então não há necessidade de vocês gravar isso, ok? Local de ação. Adipócito. Isso, e com respingando efeito onde? No músculo esquelético. Como que atua? Atua como agonista dos receptores PPAR alfa e gama. Quanto tempo demora para produzir o efeito? No mínimo 15 dias, porque mexe com a expressão gênica. Efeito sobre o metabolismo de glicose. Aumenta a captação muscular de glicose. Sobre o metabolismo lipídico. Aumenta a síntese de lipídios, tecido adiposo, redistribuição de gordura visceral ruim, inflamatória, para outros locais, que é uma gordura mais, tecido adiposo mais saudável, e reduz os níveis de triglicerídeo sérico com aumento de HDL. E isso é a questão da atividade, tá? Bastante importante esse perfil lipídico. Absorção excelente, o alimento pode reduzir a absorção, mas no final a biodisponibilidade não fica consideravelmente alterada, então não há risco de interação que vá produzir efeitos terapêuticos, reduzir, né, um efeito terapêutico desejado. Metabolismo é metabolizado por essa fração, então tem o risco de interação medicamentosa, tem que ver se o fármaco é metabolizado por essa fração também, e é excretado pelo rim, embora as alterações renais não impliquem em eliminar o medicamento. Tenho insuficiência renal, não vou usar o medicamento. Não, posso usar e fazer alguns ajustes, tá? Contraindicado, gravidez, como todos, insuficiência cardíaca congestiva, porque você acaba tendo retenção de líquido, tá aqui, e insuficiência hepática. Veja que na renal não há contraindicação, apenas necessidade de ajuste. Efeitos adversos, retenção de líquido já foi falado. O que pode fazer mais líquido no corpo? Pode diluir o hemograma. Quem fez a optativa sabe que a gente tem esse efeito de diluição. Então, o que vocês olham aí? Se eu tiver uma diluição, reduz hemácia, reduz hematócrito, reduz hemoglobina. Nossa, eu estou com anemia. Olha os índices hematimétricos. Os índices hematimétricos estão todos normais, e havendo diluição de leucócitos e diluição de plaquetas, né, você já sabe fazer a interpretação aí, não está com alteração no hemograma, é apenas uma diluição, uma anemia relativa. Tá? Ganho de peso já foi colocado, e fraturas podem acontecer. Então, essas fraturas você já sabe, né? Quem tem mulheres na menopausa, que já tem deficiência no metabolismo de cálcio,
a gente toma um cuidado se for usar esse medicamento. O legal seria não usar. Tá? Existe possibilidade de interações com quelantes de sais biliares, a colestiramina é aula de dislipidemia, se o René entender que essa aula deve ser ministrada, a gente vai falar da colestiramina. E anticoncepcionais, doutores, cuidado, tá? Porque ele se liga no mesmo ponto da P3A4 que metaboliza o etinilestradiol e estrogênio. Então, se estiver tomando aí etinilestradiol e usando a pioglitazona, sugiro camisinha, tá? Ou outro método contraceptivo, porque pode ter um efeito colateral depois de 9 meses. Vamos lá? Então, aqui está na diretriz. Desvantagem do medicamento à retenção hídrica, anemia por efeito de, questão de diluição, ganho ponderal de peso e a insuficiência cardíaca e fratura. A insuficiência cardíaca a gente já discutiu, cuidado com essas classes, gravidez não se usa. Veja que aqui eu tenho um efeito de 0,5 a 1,4 na redução da hemoglobina glicada e na glicemia de jejum de 35 a 65. Ok? Podemos? Podemos. Ó, músculo, tecido adiposo. Vamos lá. Efeito importante aqui a questão dos triglicerídeos, melhora o perfil lipídico, reduz a gordura hepática, só não pode usar para esteatose alcoólica, tá? Então, saímos desse grupo de drogas, agora são drogas que têm sido produzidas em alta quantidade aí, a maioria das drogas antidiabéticas vem nesse sentido, mas não são drogas de primeira escolha para você usar sozinha. Tá? Essas drogas aqui sempre vão vir, vocês não vão tratar o diabético só com ela, a não ser que esteja desenvolvendo diabetes é um quadro muito leve, então são drogas normalmente usadas em associação com essas que a gente viu até agora, incluindo as insulinas. Então, os incretinomiméticos, eles são derivados de um gene, que é o mesmo gene que produz o glucagon, por isso que a gente chama de peptídeo semelhante ao glucagon, like glucagon, tá? Porque o gene é o mesmo. A diferença é que no pâncreas, as enzimas cortam aqui, produzem o glucagon. Lá nas células L do intestino, as enzimas vão clivar aqui e vão produzir o GLP-1, que é um hormônio bastante interessante. Esse GLP-1, quando ele vai para a circulação, vai ter uma série de ações, a gente já discute as ações, mas ele tende a ser metabolizado, por volta, são de 40 minutos mais ou menos, mas tende a ser metabolizado nos rins. E aí a ação, o metabolismo no rim é feito pela DP4 ou DPP4, que é dipeptilpeptidase, que acaba metabolizando esse GLP-1, inativando, e a gente excreta pelos próprios rins. O que nós temos hoje? Ou fármacos análogos ao GLP-1, a gente cria esses medicamentos, com a diferença de que quando você manipula a sequência de aminoácidos, você reduz a atividade da enzima. Então, o meu GLP-1, ele tem uma ação bem curta no organismo, mas o GLP-1 que a gente usa, ele tem uma ação de 40 minutos. Por quê? Um tempo de meia-vida em torno de 40 minutos. Por quê? Porque ele tem modificações na sequência de aminoácidos que evita a ação da enzima renal. Então, análogos do GLP-1 ou inibidores diretos dessa enzima. Daí eu posso usar os inibidores da DPP4 ou DP4 como queira, tá? Então, são as duas classes de incretinomimético, ou análogo ou inibidor da DPP4. Se for análogo, a sequência de aminoácidos tem que administrar igual a insulina subcutânea. Se for inibidor da DPP4, a gente usa os incretinomiméticos de ação de uso oral. GLP-1, ótimo para o cérebro, porque além de reduzir apetite, é importante para neuromodelamento de neuroproteção. Então é bom para o diabético, vai comer menos, vai engordar menos. Reduz o esvaziamento gástrico, isso aqui é o principal. Isso é importante porque se você reduz o esvaziamento gástrico, você reduz a digestão dos carboidratos, principalmente digestão lenta.
pico plasmático de glicemia não acontece, você tem níveis de glicose no sangue mais baixos, dá tempo do teu pâncreas, na situação que ele está ali deficiente, produzir e secretar insulina de uma forma adequada. Problema, quando você reduz o esvaziamento gástrico, essa comida fica ali. Então, náuseas e vômitos são efeitos colaterais comuns com o uso dos injetáveis, análogos de GLP-1. No pâncreas, está bem descrito isso, aumenta a proliferação da célula beta, impede a morte e aumenta a biossíntese, né, de insulina como consequência. Então, isso é ótimo para o diabético. No pâncreas, também acaba aumentando a secreção de insulina estimulada, né, e reduz a secreção de glucagon, ótimo para o diabético. Melhora a captação de glicose e metabolismo de glicose pelo músculo, ótimo para o diabético. Reduz a gliconeogênese, ótimo para os diabéticos. Tem um efeito cardioprotetor, aumentando o débito cardíaco, ótimo para o diabético. Então, o que a gente tem até hoje é que esse GLP-1 danadinho, em longo prazo, ele tem uma série de efeitos bons para o diabético. Foi prescrito inicialmente para evitar ganho de peso, já que causava uma certa anorexia local, né? O estômago ficava cheio, você tinha uma sensação de saciedade por mais tempo, comia menos. Mas hoje a gente já descobriu esses receptores em vários locais e tem notado que ele tem uma ação muito ampla e benéfica para os pacientes diabéticos, sobretudo aqueles que têm diabetes tipo 2. Muito bem. Nós temos como análogos aplicação subcutânea exenatida, vencida, expirado aqui que é o Bieta, está expirado o tempo dela de comercialização, liraglutida associada a degludeca, que é a insulina, a lixsenatida, também associada à insulina, só que é a glargina, dulaglutida e semaglutida, vocês vão ver que o Trulicity é bastante famoso, né, ele tem um cuidadozinho com possibilidade de pancreatite, monitorar as amilases, mas eles têm aplicação de uma vez por semana, porque o tempo de ação é longa. Tem o EPERS, aqui está o Bieta, que é exenatida, veja que está 2022 comercialização, mas está a situação caduca aqui, por isso que eu coloquei um asterisco, e, vamos voltar à frente, que é melhor, e o Eperzan, que é do laglutida associado à albumina, ela também está com registro cancelado, caduco, não encontrei para comprar. Seria uma outra possibilidade de análogo de incretina mimético, GLP-1, mas que não está disponível no Brasil. Então, a administração, vamos falar só desses agora, os análogos, a administração subcutânea, o tempo de meia-vida está aqui, mas lembra que a dulaglutida e a semaglutida, olha, a ação dela 5 a 7 dias, então aplicação uma vez por semana, os outros aplicação uma vez por dia ou antes das refeições. O metabolismo desses medicamentos é um metabolismo lento, que tinha que ser metabolizado pela enzima renal, mas a modificação dos aminoácidos da sequência acaba reduzindo a ação da enzima. A excreção é renal, a gente não precisa contraindicar insuficientes renais, porém, há necessidade de ajuste de dose. Efeitos adversos, trato gastrointestinal, náuseas e vômitos já foi colocado, pancreatite, be careful com esses de ação longa, principalmente o Trulicity, tá? Apareceram alguns casos, está em observação, monitoramento da amilase é interessante, enfim, né? E o René já deve ter passado tudo isso, porque ele gosta, e a possibilidade de interação medicamentosa em nível de absorção, porque como reduz o esvaziamento gástrico, já caiu em prova para vocês lá na farmácia básica, quando se usa esses medicamentos, reduz o esvaziamento gástrico, a gente sabe que os medicamentos são absorvidos melhor no intestino, então você tende a ter uma redução na absorção, ou uma absorção mais lenta, na taxa de absorção de medicamentos usados concomitantemente. Tá? Deixa eu só colocar aqui, já destacar tudo, que foram os pontos principais lá. Então, aumento da massa de células beta, redução do peso, a redução do peso é um ganho bastante interessante, redução da pressão, principalmente pela redução de peso, você acaba reduzindo
resistência vascular periférica, tá? E aí tem bastante estudos com alguns análogos específicos, tá? O estudo Leder, por exemplo, avalia só liraglutida e observou que há uma redução dos eventos cardiovasculares e mortalidades em pacientes diabéticos com doenças cardiovasculares de longo prazo. Então, por isso que esses fármacos são caros, mas são fármacos interessantes, porque têm sido demonstrados seguros, isso é algo bastante interessante, são fármacos seguros, porque olha só a contraindicação, só se tiver hipersensibilidade, não tem nenhuma daquelas que a gente verificou lá atrás. Então, bastante cuidado, né, bastante interessante sobre esse do ponto de vista cardiovascular a longo prazo, mas aí a gente peca pelo preço, ainda não é nada muito acessível. Náuseas e vômitos é algo que a gente já discutiu lá atrás, possibilidade de pancreatite aguda com os injetáveis, principalmente aqueles que vocês aplicam uma vez por semana, semaglutida, e a dulaglutida, tá? O restante a gente faz aplicação subcutânea, mas aí faz um pouquinho antes das refeições. A tendência é você fazer a administração até 2 vezes por dia, tá? Redução da hemoglobina glicada com a semaglutida é algo bastante interessante. Glicemia de jejum só vai reduzir somente se eu tiver ela em associação. Por quê? Alguém está aí ou estou falando sozinho? Porque a insulina vai aumentar dependendo da glicemia, alguma coisa assim, professor? Esses medicamentos são liberados o GLP-1 é liberado no intestino quando você faz uma refeição. Se você não fizer uma refeição, ele não é liberado. Então, ele interfere muito pouco na glicemia de jejum. Ele interfere na glicemia pós-prandial, por isso que ele é um incretinomimético, ele incrementa a secreção de insulina. Ele só vai reduzir a glicemia de jejum se ele estiver associado com drogas que alteram a secreção de insulina durante o jejum. Tá? Se ele estiver sozinho, ele não vai ter esse efeito hipoglicemiante. Por isso que é raro a hipoglicemia. Só vai aparecer se estiver associado com drogas que eventualmente mexem com a secreção de insulina. Tá? Então, esse é o grupinho dos injetáveis, dos análogos. Depois a gente tem os inibidores, os orais, inibidores da dipeptidase 4, a sitagliptina é um, veja que ela está associada à metformina. Vildagliptina é outro, veja que está associada à metformina. Então, é fácil vocês saberem, né? Sempre que tiver associada à metformina, vocês vão encontrar lá o MET da metformina. Então, eu tenho aqui o Januvia, por exemplo, que é só sitagliptina. Tem o Nimegon, que é só sitagliptina. Então, se tiver metformina, MET. Então, Nimegon MET com metformina. Se o Nimegon MET, o Janu também MET, porque ele também está associado a metformina. E o Galvus também MET, porque está associado a metformina, embora a gente encontre ele sozinho. Tá? Repetiu aqui a vildagliptina, vocês façam um risquinho, mas olha, a saxagliptina, que é o Onglisa, tem uma colega que adora isso aqui, também está associada à metformina. E a saxagliptina, hoje está associada também aos inibidores renais da reabsorção de glicose, que nós já vamos falar, que é a dapaglifosina, ok? São fármacos muito café com leites, bem seguros, quase não causam efeitos colaterais, mas tem um efeito leve. Então, eu tinha, há 2 anos, eu perdi meu vodrastinho com 105 anos de idade. Com 99 anos, ele foi diagnosticado com uma leve glicemia, né, um discreto aumento da glicemia de jejum pós-prandial. Acho que numa situação dessa vai se prescrever metformina, com todo esse risco, nem tinha massa muscular direito, depois ou prescrever secretagogo ou insulina para ter hipoglicemia, tem uma queda. Não, o médico passou a vildagliptina bem tranquilinho, só ele, não chegou a reduzir muito, deu uma melhorada,
mas também não ia, né, 99 anos, ainda viveu mais 6 anos, então, assim, não tinha um desfecho, essa glicemia vai matar ele de doenças, complicações cardiovasculares, não. Então, são fármacos que, para determinadas situações, eles são interessantes, mas efeito leve. Quer um efeito bom? Vai ter que misturar com a metformina aí, não vai ter jeito. Ou com a dapaglifosina agora, tá? Linagliptina, também associada à metformina, traienta bastante, olha, aqui ele inovou, né? Em vez de ser met, o traienta só duo, né? Benzoato de alogliptina, também associada a pioglitazona e associada a metformina, aos dois sensibilizantes. Mesina também um fármaco bem interessante. Senhores, vocês estão vendo que aqui a gente quase não tem forma farmacêutica, né? Para vocês perceberem que são fármacos novos, ainda está naquela fase de patente, então, nova geração aí de antidiabéticos. Bem rápido, porque eu sei que vocês não aguentam mais, estão cansados. Também que a aula vai ficar gravada, né? Mas vamos lá, farmacodinâmica, inibe a DPP-4. Faz uma pergunta. Estou aguardando, vou pegar um café enquanto vocês fazem a pergunta. Alguma pergunta? O que o senhor quer que a gente pergunte? Essa é a minha pergunta. Sei lá, pergunta se vai chover, alguma coisa. Farmacodinâmica. A ação, inibição da DPP-4. Que pergunta que vocês vão fazer? Como? Não, infeliz. Eu não sei o que o senhor quer que eu pergunte. Olha aqui, povo de pouca fé. Sitagliptina, vildagliptina, repetiu, saxagliptina, linagliptina, alogliptina, 5 inibidores da DPP-4. Aí eu venho aqui e falo, farmacodinâmica, inibição da DPP-4. Por que eu coloquei esses dois aqui? O que esses dois têm de diferente dos outros 5, dos outros 3? Esses dois aqui têm ação irreversível. Por isso que o tempo de ação dele é maior. Ok? Ok. Agora sim. Pronto. Leve efeito de perda de peso, de redução de glicemia, náuseas e vômitos. É aquele cafezinho com leite, tá bom? Discreto. Se quiser alguma coisa a mais, vai ter que chamar a metformina, pioglitazona ou dapaglifosina para brincadeira, tá? Farmacocinética, administração. Não interagem, tem boa absorção e não interagem com o alimento, exceto Vildagliptina. Não tem ligação com proteína plasmática significativa, exceto Vildagliptina? Muito bem. Parabéns, vou marcar aqui seu nome, 1 ponto na média. Metabolismo, não tem metabolismo hepático, já é metabolizado no rim excretado, exceto Saxagliptina. A excreção é sempre renal, exceto um que tem excreção hepatobiliar, que é a Linagliptina. Pronto. Tem alguns efeitos adversos mínimos, tem sido relatado dor articular, está nos livros, mas a diretriz nem tem se incomodado com isso. Quer ver? A gente pega aqui, ó. Vamos lá. Então, desvantagem. Tem possibilidade de pancreatite? Pequena, mas por causa daqueles outros dois análogos, é colocado. Aumento nas internações por insuficiência cardíaca, leve retenção de líquido. Mas o que eu queria aqui é a hipersensibilidade aos componentes do medicamento. E a questão da dor articular que tem nos livros, mas não tem aqui na diretriz, tá?
Então, o efeito dela, olha como ela é bem bonitinha, bem delicadinha, 0,6 a 0,8%, é um efeito bastante reduzido, considerado aos outros, em termos de hemoglobina glicada, e aí vai reduzir em 20 a glicemia de jejum se você tiver associado com metformina, pioglitazona ou dapaglifosina. Tá? Fechamos os incretinamiméticos, e agora a gente entra nas duas últimas classes, tranquilo, vou só narrar para vocês, porque são fármacos que ou reduz a absorção de glicose, ou reduz a reabsorção renal de glicose. O primeiro é a acarbose. Ela é um inibidor de uma enzima que metaboliza os fragmentos de amido. Então, quando você faz a ingestão de amido, você tem lá a ação da amilase, ela vai quebrar em oligosacarídeos, né? Fragmentos de glicose um pouquinho mais, um pouquinho menor, mas que ainda precisa da digestão terminal para formar disacarídeos e glicose ser absorvida. Então, a acarbose acaba inibindo ou reduzindo bastante a digestão do amido. Como esse amido não é digerido em sua totalidade, ele não é absorvido. Aí ele chega lá na flora bacteriana do intestino do cólon, e as bactérias acabam terminando a digestão, mas ali já não dá mais para absorver, e fermentando esse carboidrato. Essa fermentação produz ácido, dá umas cólicas violentas, diarreia, e produz gases, e esses gases dão uma baita de uma flatulência. Então, essas cólicas com flatulência, o conjunto é chamado de meteorismo, porque é muito intenso. A tendência é que os diabéticos abandonem o uso, porque nem o paciente aguenta os seus flátulos, de tão intenso e as cólicas, tá? Então, a acarbose, ela não é absorvida, ela não tem efeito sistêmico, por isso que a gente não fala de farmacocinética, né? Ela tem uma ação local no intestino, alfa-metilglucosidase, o nome da enzima que ela inibe, agora lembrei, mas ela produz esses ácidos, com gases, dá essa flatulência, cólica, diarreia, meteorismo, e isso acaba inibindo, diminuindo a adesão. Existem alguns ácidos graxos de cadeia curta que podem ser produzidos, as bactérias podem fermentar isso, e essa fermentação pode levar a um aumento dos níveis de triglicerídeo, tá? Então, pode aumentar transaminase e triglicerídeo, mas não é porque a droga foi absorvida, foi lá no fígado causar dano, é porque dentro desse metabolismo do que sobrou do amido, as bactérias formam pequenos ácidos graxos que são absorvidos, vão aumentar a síntese de gordura no fígado, triglicerídeo, e aí acabam também aumentando os níveis de transaminase. Por isso que é bom dar uma monitorada nas transaminases, tá? Então, tá aqui, ó, meteorismo, flatulência, diarreia, a gente não usa na gravidez, mas ela não é absorvida, então não vai chegar, realmente, mas na gravidez não é bom, né, ter esse tipo de meteorismo, esse tipo de cólica, já acontece mais na gestante as cólicas intestinais, né, então é legal que não se use, que o desconforto vai ser muito grande, não por efeito teratogênico propriamente dito. Consegue dar uma ajuda, ó, um tapinha na redução da glicada, então pode vir para complementar, ajuda a reduzir o peso corpóreo, né, e toda essa redução é bem vista para redução dos eventos cardiovasculares. Então, a carbose não tem muito que a gente falar, tá aqui, inibidores da alfa-glucosidase ou metilglucosidase. Muito bem. E aí a gente finaliza com as glifosinas, que são inibidores dos transportadores de glicose no túbulo renal. A dapaglifosina, que pode ser associada à saxagliptina, que é um incretinamimético, inibidor da DPP-4, e pode ser associada à metformina. Canaglifosina, empaglifosina, e aí a empa também pode ser associada à linagliptina, que é o inibidor da DPP-4. Todos eles, vocês estão vendo aqui, fármacos novos, são bem interessantes. Ó, tudo que você tem de glicose você filtra, mas o túbulo contorcido proximal tem lá uns transportadores específicos para a glicose, pode ser GLUT1, e aqueles cotransporte com sódio, tá? GLUT2. Então, o GLUT2 pode ser reabsorvido na membrana basal,
Agora, na membrana luminal, a gente tem que fazer essa reabsorção via transporte com sódio. Então, o SGLT, transportador de sódio e glicose do tipo 2, porque é rim, tipo 1 é fígado, é intestino, né? Reabsorve sódio, com transporte com sódio com glicose. Vocês lembram qual que é o limiar de reabsorção? Quanto que eu tenho que ter de glicemia? Até quanto a glicemia pode ir? Chegar a zero aqui. 180? Uhum. Esses medicamentos reduzem para 40, para vocês terem uma ideia. Então, você vai perder muita glicose para a urina, tá? Senhores, se a glicose vai para a urina, o que ela leva junto? Água. Água. Então, eu tenho um efeito diurético e vou perder bastante eletrólito. Tem que tomar cuidado quando usa diabético, está usando diuréticos juntos, tá? Segundo, glicose na urina, principalmente para a mulher, é uma fonte de alimento para a bactéria. Então, a tendência de infecções urogenitais, elas são maiores, principalmente cistite, candidíase na mulher. Tem que tomar cuidado. Pacientes com cetoacidose indica descompensação, né? É um estado de diabetes, principalmente tipo 1 ou tipo 2 com infecções graves, totalmente descompensado. Então, também é uma situação que a gente contraindica. Cuidado com a depressão de eletrólitos e água, isso pode reduzir a pressão arterial, tonturas, queda de PA, pode causar desequilíbrio hidroeletrolítico, principalmente se estiver usando junto com diuréticos ou drogas que potencializam a excreção corticoides, que elimina potássio, por exemplo. Retém, né? Elimina potássio, retém sódio. Tem que tomar cuidado com mulheres com infecções recorrentes, tem que tomar cuidado quando eu estou usando junto com insulina ou hipoglicemia, por exemplo. Tem uma colega de curso de vocês, não vou citar o nome, mas ela já deve ter como... Ela tem diabetes tipo 1 e fazer uso de insulina. E aí, só que estava totalmente questão de provas, estresse, professor de fármaco estressando, essas coisas, começou a descompensar as refeições, o uso de insulina, e ela começou a ganhar peso e ter totalmente o perfil glicêmico, a hemoglobina glicada descontrolado. Aí foi prescrito para ela dapagliflozina, e aí ela começou a apresentar recorrentes crises de hipoglicemia. Então, tem que tomar cuidado também que esse fármaco pode ser hipoglicemiante. Então, dentro daquilo que a gente falou, as desvantagens seriam as infecções genitais, urinárias, poliúria, depressão de volume, hipotensão. Essa questão de aumento do LDL, tem que tomar cuidado, porque pode ser porque você perde líquido, acaba concentrando proteínas plasmáticas, tá? Mas, assim, os diuréticos já tendem a causar dislipidemia, então tem que ficar um pouquinho atento, e aí, né, tomar cuidado em situações de cetoacidose diabética pela descompensação. Veja que pacientes com taxa de filtração reduzida, a gente tem que evitar o uso, metformina e esses medicamentos. Mas são bastante interessantes do ponto de vista que ele perde peso e pode ajudar a controlar o nível de glicose naqueles pacientes que os outros falharam por algum motivo. Tá? Só passar aqui rapidinho. Alguma dúvida até ali dos 2 inibidores da absorção? Deve ter um monte, né? Mas nessa altura do campeonato está difícil de raciocinar. Posso seguir? Só para fechar? Pode sim, prof. Aqui é algo que eu acho que o Renê deve ter conversado com vocês, quando vocês vão fazer a terapia de diabéticos, tipo 2, esse monitoramento da função da célula beta. Então, dentro dessa etapa que a célula beta funciona bem, as opções, veja que não tem nenhuma sulfonilureia, a partir do momento que você vai tendo esgotamento, apoptose, morte, perda da função da célula beta, aí começa a aparecer os secretagogos, né? Quando que você vai fazer a insulinização, seja só noturna, seja a insulinização plena. Então, toda essa queda, essa progressão de queda de função de célula beta em diabético tipo 2 e as opções terapêuticas é algo mais clínico ou
Renê deve discutir com vocês, eu já discuti. Não tem nenhum capítulo da nossa diretriz que fala de plantinhas, o que a gente pode usar ou não para diabetes. Mas existe uma tendência no Brasil de se usar muita coisa sem saber, né? Todo mundo é médico um pouquinho, principalmente os avós, os vizinhos, enfim, né? Então, assim, a diretriz canadense, eu gosto muito desse capítulo, ela traz todas as substâncias, produtos naturais, que têm algum tipo de efeito comprovado, e aqueles que não têm, que é mito popular. Então, todos esses que estão em vermelho não têm ação eficaz contra ou para ajudar no diabético, tá? E esses que estão em verdinho, sim. Aqueles que se interessarem, então tem que digitar lá. Eu não sei qual que é o nome popular da planta Ganoderma lucidum, né? Mas aí tem lá a referência número 5, eu deixei para vocês disponibilizado, só pesquisar o nome popular, e aí vocês vão ter aquilo que pode ter efeito, e tudo aquilo que não tem efeito comprovado. Está aqui as referências bibliográficas. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Tranquilo aqui para mim. Tranquilo? Beleza, acho que eu vou liberar a atividade já, então. Vocês já fazem, já está tudo tranquilo? Gente, era isso. Se não, vocês não têm dúvida, eu vou encerrar a gravação. Depois vocês têm a possibilidade de olhar. Eu deixei todo o material lá, bibliográfico. É muito importante ter responsabilidade quando a gente fala de farmacoclínica, tá? Então, temos que tomar cuidado, não é só aquilo que eu acho que pode ser, mas aquilo que tem evidência científica robusta. Então, assim, sempre eu vou casando, vocês já viram essa parte básica dos livros, mas com as diretrizes. E aí, qualquer coisa fora disso, tem que ter estudos, tem que ter experiência clínica. Então, o que eu passei para vocês foi a base da farmacoterapêutica para diabetes, o que a gente tem bem consolidado. Então, pode ser que algumas coisas venham a ser complementadas lá com os endócrinos, tá? Principalmente a questão da glibenclamida, reforça lá com o Renê. Eu não tenho essa referência, mas ele colocou que em um congresso recente, ainda não está atualizado, a gente pode usar glibenclamida para diabetes gestacional. Ok? Fechando, interrompendo a gravação.